Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Nós vamos entrar aqui agora numa parte muito importante do livro de Atos. Eu acho que não tem nada semelhante na Bíblia como que a gente vai ler nesse texto. E uma riqueza de detalhes assim, eu não vou conseguir falar sobre cada partículazinha desses versículos, mas eu gostaria que vocês meditassem mais a respeito disso, porque é um texto dedicado exclusivamente para quem faz a obra de Deus. Ele é muito importante para quem faz a obra de Deus. Aqui nós vimos na meditação anterior que Paulo pregava ali em Éfeso e a pregação era acompanhada de tanto poder que as pessoas começaram a fazer uso de lenços do seu uso pessoal, de tecido, da sua roupa, dos seus aventais lá da oficina, tudo. Porque a própria presença do apóstolo Paulo já era insuficiente, ele não podia estar em todos os lugares. Então as pessoas já pegavam pedacinhos de tecido, de coisas do uso dele, pessoal, e enviavam para outros lugares para que houvesse curas, libertação de demônios, e aquilo chamou a atenção da cidade, de tal maneira que houve, por parte de algumas pessoas, e Éfeso tem muito disso, porque é uma cidade extremamente idólatra, cheia de magia, de culto a objetos, amuletos, e os ambulantes ali, aqui fala até dos exorcistas, dos mágicos ambulantes, que lucravam fazendo qualquer tipo de sinais, viram o que estava acontecendo através de Paulo. Então, como eles viram que estava aquela maneira de trabalhar dava certo, eles tentaram imitar. É aquele tipo de gente que pensa assim: se isso dá certo com o outro, eu vou fazer porque eu quero que dê certo para mim. Como se Paulo estivesse tendo algum lucro com aquilo, que nós sabemos que nenhum, ele fazia aquilo pelo reino de Deus. E está lá exposto que Paulo pregava o reino de Deus. Então, os sinais eram secundários, porque o mais importante era a pregação do evangelho. Os sinais acompanhavam a pregação, mas não era o seu foco principal. Só que aquelas pessoas estavam focadas nos milagres porque elas queriam usufruir o benefício daqueles atos. Porque, claro, se você opera um sinal, seja ele qual for, vai ser visto que há um poder que sai através de você que não sai através de outras pessoas. Olha, aquela pessoa se move num campo espiritual que os outros não. E aí vem aquele desejo de lucrar com aquilo. E aí eles queriam fazer o mesmo que Paulo, só que sem arrependimento, sem fé, sem comunhão com Deus, né? Então, hoje nós não vivemos isso. Por isso que eu disse que esse é um texto para os evangélicos de um modo geral. Porque só o simples facto de você estar dentro de uma igreja não te dá acesso a esse poder, não te dá direito a usar o nome de Jesus como você bem quer. E sabe-se lá com qual intenção que se quer. Nem tudo que é feito hoje em nome do evangelho, para o evangelho, é feito com uma boa intenção. Então eles saíram ali tentando expulsar os demônios de uma pessoa estava possessa. Isso é um fato. Alguém estava ali manifestado com demônios. E isso já existe, né? Desde que Adão e Eva pecaram, o homem se tornou passível de se tornar uma pessoa endemoniada, de ser vítima do mal. O corpo fechado vinha através da comunhão de intimidade reta com Deus.
houve o pecado, o corpo do homem passou a ser aberto. Hoje nós fechamos o nosso corpo com o Espírito Santo. Os demônios já não podem entrar mais por causa do Espírito Santo. Sem isso, as pessoas são moradas de demônios. É uma coisa assustadora, mas é verdade, né? Às vezes você olha para uma pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, né? E ela está ali abrigando demônios dentro de si. E quando eles chegaram diante de uma pessoa possessa, eles tentaram expulsar aqueles demônios. E eles, aqui está dizendo que eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, né, sobre os espíritos malignos. Inclusive fizeram um adendo, reforçaram ainda mais, em nome daquele, né, que Paulo prega. Ou seja, eles queriam entrar nesse mundo espiritual, se mover nesse mundo espiritual, mas sem a devida autoridade. Quando se chega numa reunião, por exemplo, uma reunião de sexta-feira, onde os demônios manifestam, onde há libertação, as pessoas pensam que é muito simples expulsar um demônio. Talvez no primeiro dia ela se assuste, mas com o passar do tempo, ela vai observando o pastor expulsar um demônio no altar, aí em nome de Jesus, sai, né? Fica de joelho, fica de pé. Parece que é uma fórmula mágica, não é? Parece que é uma coisa tão simples. Será que é só usar o nome de Jesus e pronto, acontecem os milagres? É isso que nós vamos ver aqui. Será que é uma simples fórmula que você faz uso e passa a ter direito de estar nesse mundo espiritual? Porque hoje há muito engano com respeito a isso. Nós temos pessoas que estão até com cargos dentro da igreja, ocupam funções de obreiro, de pastor, estão ali lidando com demônios, lidando com esse mundo, como foi descrito, né? Esse mundo tenebroso, é um mundo de trevas, totalmente, um mundo de trevas, e elas estão sem essa autoridade. Elas não estão munidas de autoridade, elas são como esses exorcistas ambulantes. Então, atrás de muita gente que tem o título de um obreiro ou de um pastor, pode ter apenas um exorcista. Alguém que está usando o nome do Senhor Jesus, mas sem comunhão, sem relacionamento, sem arrependimento, sem fé. E aí as consequências vêm, porque esse texto aqui é um alerta para a gente. Quais as consequências de você usar o nome do Senhor Jesus indevidamente? Qual é o preço de você fazer do mundo espiritual uma simples fórmula mágica? Eu vou na reunião, eu faço isso, eu faço aquilo e está tudo certo. Eu estou bem com Deus. Quando, na verdade, não existe fórmula mágica, né? Eles falam aqui em nome do Jesus que Paulo prega. Ou seja, eles não criam nesse nome, mas eles queriam tirar uma casquinha, né, no nome e na pregação de Paulo. E aí eu fiquei pensando, será que muitas vezes nós também não agimos assim? A gente não quer tirar casquinha na fé do outro? Em nome do Jesus que Paulo prega. Ou seja, eu não tenho relacionamento com esse Jesus, mas eu creio nessa pregação aí de Paulo e eu creio que eu posso me aproveitar dela. Então nós precisamos nos atentar para que tipo de relacionamento que nós temos com as pessoas da fé. Será que é um relacionamento de consumo? Um relacionamento de aproveitamento? Quando nós vamos participar de um culto, a intenção é só receber? Porque em muitos casos só há o desejo de tirar proveito, nunca de dar, é só de se beneficiar. Eu já falei aqui, por exemplo, a meditação, os cultos na igreja, as programações de rádio, de TV, os livros. Tudo isso são ferramentas que Deus está proporcionando para que a gente se fortaleça. Mas qual é a nossa parcela de responsabilidade diante disso? Porque será que é só receber? Será que essa meditação, por exemplo, aqui, é só um canal para você receber? Você não tem responsabilidade nenhuma? Não existe algo que você possa dar?
às vezes nós estamos sendo interesseiras, não estamos tendo aquela atitude assim, eu recebo, mas eu também tenho algo para dar, eu também tenho que compartilhar. Eu não estou aqui nessa posição egoísta de só receber, porque é muito egoísmo da parte do ser humano, né? Então, você vê aqui, além de um caráter de aproveitamento, um caráter egoísta, porque Paulo estava ali sacrificando muito para poder pregar e curar aquelas pessoas, mas aqueles homens não estavam fazendo sacrifício nenhum, e eles queriam poder ter o mesmo resultado, sem passar pelo processo do sacrifício. E aí vem o próximo versículo que fala a identidade, revela a identidade dos homens que faziam isso, né? E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Seva aqui, algumas Bíblias falam Sevas, né? Seva aqui é descrito como um dos principais sacerdotes do templo. Por ser sacerdote, ele não é contado como sumo sacerdote. Não tem na história do nome dos sumos sacerdotes que serviram no templo, não tem o nome desse homem, eu não achei. Então, ele deveria ser um dos sacerdotes auxiliares, um dos principais, porque fala que ele era importante, mas ele não era o mais importante, assim, o sumo sacerdote. Ele era um dos mais importantes dentre os sacerdotes. E aí os seus filhos eram o quê? Se ele era um sacerdote, ele era um levita, ele era da tribo de Levi. E os seus filhos também eram levitas, né? Por que esses rapazes não estão lá em Israel? O que eles estão fazendo em Éfeso? Porque o normal dos levitas, da posição de um levita, era servir no templo ou qualquer outra coisa que envolvesse o templo. Eles não estão lá. Imagina, é um privilégio um homem, principalmente nessa época aqui, um homem ter 7 filhos homens, né? Ele tem 7 filhos homens. Então, eram 7 sacerdotes ou 7 levitas ali para ajudar de alguma forma, mas eles estão lá em Éfeso e servindo ao paganismo. Como pode? Eram judeus, mas judeus adeptos ao exorcismo, judeus adeptos ao ocultismo, estavam completamente perdidos, né? Fora do seu lugar. Não é o normal. Quando você para analisar a informação, não era normal. Eles não deveriam estar ali, nem deveriam estar fazendo aquele tipo de coisa, né? O 15 fala, respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Uau, esse versículo aqui é demais. Nós podemos dizer que os primeiros nesse mundo a reconhecer a autoridade de Jesus e a identidade de Jesus foram os demônios. Quando você começa a ler os evangelhos, por exemplo, o evangelho de Marcos, você vai vendo, desde que o Senhor Jesus começa a pregar, você vai vendo que as pessoas não o reconhecem como Messias, como Filho de Deus, como o prometido para a salvação de Israel. Mas os demônios reconhecem. Lembra que ao expulsar os demônios o gadareno, o Senhor Jesus só chegou perto, ele estava no território daquele homem, e era tipo assim, isso aqui é um território do mal. Quando o Senhor Jesus entrou ali, quando ele pisou ali, os demônios já falaram, o que o senhor quer? O que o senhor veio fazer aqui? Ou seja, os demônios reconhecem Jesus e reconhecem a sua autoridade, né? E muitos que se dizem cristãos não reconhecem. Por isso que Tiago chega a falar que os demônios têm fé. E eles até tremem com a fé que têm, né? Eles só não se arrependem, mas eles têm fé. Eles têm inteligência para reconhecer e saber se posicionar. Eles sabem, diante de Jesus, eles sabem quem ele é e quem eles são. Mas neles não há arrependimento.
A gente sabe que o arrependimento é um dom do Espírito Santo, né? E ali não há nenhuma inclinação para fazer o bem novamente. Então, quando o Senhor Jesus andava e se movia, os demônios reconheciam a sua autoridade. Tem uma passagem lá em Mateus, quando o Senhor Jesus estava ensinando os soldados, acho que, não sei se é Mateus ou se é João, eu sei que tem em João também, não sei se tem em Mateus. Os soldados não conseguem prendê-lo, eles saem com a missão do sumo sacerdote para prender o Senhor Jesus, e eles não conseguem. E quando eles chegam diante dos seus superiores, eles falam, ele ensinava com tanta autoridade, era impossível não ver a autoridade do seu ensino. Então, a pregação, a oração, não são atividades que você pode fazer por repetição. Embora pareça simples você chegar ali e falar de algo que você já aprendeu, mas só uma vida de comunhão com Deus, uma vida de verdade que te dá autoridade para fazer aquilo. Não é só assim, simplesmente repetir algo que você aprendeu. E hoje, com a democratização da informação, todo mundo tem algum tipo de informação. É muito fácil você ter informação. Antigamente, você precisava estar diante de uma biblioteca repleta de livros, você precisava ir para uma universidade. Hoje, todo mundo tem informações. E aí, nós estamos diante de papagaios, pessoas que repetem informação, mas não têm autoridade do ensino, não têm autoridade na oração. Então, os primeiros a reconhecerem a autoridade de Jesus foram os demônios, né? E o Senhor Jesus disse que era importante uma pregação onde houvesse a expulsão dos demônios. Lembra que ele disse, se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. Então, para que o reino de Deus seja visto entre as pessoas, para que seja mostrado o poder de Deus e ele seja manifesto, é preciso expulsar demônios. Mas como é que se expulsa demônios? Tem um jeito certo de expulsar demônios. Tem um jeito certo de pregar. Quem tem direito a pregar? E quem vai ter essa pregação reconhecida? A quem o diabo vai respeitar? Porque ele está falando aqui, eu conheço a Jesus. Imagina, ele conhece. Então ele tem até um passo à frente de muita gente que não conhece Jesus, que está fazendo a obra de Deus e não conhece. Ele está falando aqui, eu conheço Jesus. E ele sabe que aqueles 7 homens não conhecem. Vocês não sabem quem é Jesus. Eu sei quem ele é. Né? E bem sei quem é Paulo. Isso aqui é de estremecer, hein? Será que o diabo te conhece? O diabo sabe quem você é? Porque está falando aqui, eu sei quem é Paulo. Em outras palavras, eu sei da sinceridade de Paulo. Eu sei o que move Paulo a fazer o que ele faz. Né? As pessoas, às vezes, se esforçam tanto para serem conhecidas pelos outros, pelas autoridades, né? Pelo pastor, pelo bispo, para ser conhecida nas redes sociais, para ter seguidores. Mas ela não tem o testemunho, nem de Deus, nem do diabo. Porque isso aqui é um testemunho que o diabo está dando. Eu sei quem é Paulo. Não é um testemunho? É um testemunho. Eu sei quem é Paulo. E por saber quem é Paulo, eu respeito Paulo. Eu sei que eu não posso tocar na vida de Paulo. Eu sei que eu não posso impedir o trabalho de Paulo. Olha isso. Mas aí a frase termina ainda mais enfática com respeito ao que a gente está falando. Ele pergunta, os demônios perguntam, mas vós, quem sois? Vocês aqui no mundo espiritual eu não conheço. Quem vocês são? Tipo assim, na fila do pão, me diga aí, nesse mundo espiritual que a gente está, né? Porque o diabo se move no mundo espiritual. Quem são vocês? Que direito vocês têm de vir aqui e tentar me tirar desse corpo? Então nós estamos lidando num mundo, repito, tenebroso, de milhares e milhares de pessoas à nossa volta,
e pessoas que estão possuídas por demônios. Imagina, elas estão possuídas por demônios. E quando nós entramos nesse território do mal, porque uma simples evangelização é você entrar no território do diabo. Você chega ali para dar um convite. Parece que é só um convite, só um jornal. Mas você está entrando num território que foi entregue para Satanás por causa do pecado. Então ele vai logo perguntar: quem é essa pessoa? Deixa eu ver aqui o ADN dela, o DNA dela. Deixa eu ver de quem ela é filha, porque ele vai querer saber. Ela tem o Espírito Santo? Porque o diabo sabe quem tem, quem não tem. O diabo sabe quem está andando na justiça, quem não está. O diabo sabe se a pessoa deve ou não deve. Ele sabe. Simples assim. Ele sabe. Ele sabe o que a pessoa falou ontem, o desabafo dela, o comentário maldoso dela. Se há uma dupla personalidade, ela é uma pessoa na igreja, uma pessoa diante do seu responsável e outra nas costas dele. O diabo sabe de tudo isso. Então, quando ele pergunta: e vocês, quem são? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. O não conheço aqui não é só não saber quem eles são. Eu não reconheço que vocês têm autoridade para entrar no meu território para fazer qualquer coisa comigo. Vocês não têm autoridade sobre mim. Então o diabo não respeita o ser humano. O diabo respeita a vida que nós temos com Deus, o que nos dá autoridade sobre ele e nos dá condições de agir no território dele, é só a presença de Deus em nós. Fora disso, nós não temos. Vamos pensar aqui, qual o relacionamento que existia entre Jesus e Paulo? Porque Satanás fala que conhece Paulo. Ele sabe bem, né? Aliás, aqui ele nem fala que conhece. Não. Eu sei bem. Quando você fala que sabe bem a respeito de alguém, você está querendo dizer o quê? Eu conheço tudo. A hora que acorda, a hora que dorme, o que come, o que pensa, o que fala, quem são os amigos. Eu sei bem quem é Paulo. Então, qual era o relacionamento entre Paulo e Jesus? Ali estava o Salvador e o salvo. Então, uma pessoa salva, uma pessoa que tem autoridade, ela está salva. Agora, vai uma pessoa que não está salva expulsar demônio. Vai uma pessoa que não está salva falar de salvação. Que autoridade tem esse ensinamento? Ali está o relacionamento entre o Senhor e o servo. Paulo realmente obedecia. Ele reconhecia Jesus como seu Senhor e Salvador. Né? E está o agente e o instrumento. Nós temos ali o Espírito Santo, que é o agente. O Espírito Santo quer manifestar o poder de Deus nesse mundo. E ele tem naquela pessoa, no caso aqui em Paulo, ele tinha nele o instrumento. Então não existia uma fórmula mágica, não existia um protocolo de como as coisas vão acontecer. O Espírito Santo simplesmente é o vento que assopra como quer e vai usar como quer. Até então você não tinha visto na Bíblia nada falando a respeito de paninhos que vão curar e libertar de demônios. Mas o Espírito Santo moveu Paulo. O Espírito Santo fez isso. E um outro ponto, a gente tem que marcar isso aqui, nós temos que observar. Quando esses demônios falam, porque aqui nós temos agora o diabo falando na Bíblia, não é? Esse versículo aqui é o diabo falando. Aqueles homens falam com os espíritos imundos, aqueles rapazes falam com os demônios que estão no corpo daquela pessoa. E os demônios agora vão responder. E nós temos um versículo da fala desses demônios. Vamos ver? O que eles falam? Vamos analisar. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Isso é uma pregação. Querendo ou não, os demônios pregaram. É uma pregação. E nessa pregação aqui, você vê os demônios se pronunciando. Então, os demônios também falam. E às vezes,
os demônios falam coisas que são muito pertinentes. Quantas vezes nós já não ouvimos pessoas manifestadas com demônios, né? E o pastor, quando vai expulsar, ele faz algumas perguntas para saber do que está acontecendo na vida daquela pessoa, e os demônios falam coisas que você fica assim, que isso? A gente não sabia disso, não é? E tem gente que fala, não, mas tudo que o diabo fala é mentira. Não pode acreditar. Porque nós temos muitos que falam assim, não, ninguém pode falar com o diabo, não, ninguém pode falar. E tudo que o diabo fala é mentira, não pode ouvir. O que eles falaram está registrado aqui. E foi mentira o que eles falaram? Não, aqui não foi mentira. Então o diabo é mentiroso? É. Satanás é o pai da mentira. A mentira começou com ele. Até então ninguém nunca tinha mentido. Ele é o pai da mentira. Mas em determinados momentos e sob a ordem do Espírito Santo, ele fala a verdade. Ele é obrigado a falar a verdade. Nós já vimos manifestações de demônios em que realidades espirituais foram reveladas que nós não tínhamos conhecimento. Por exemplo, tem uma entrevista de um demônio que fala que se ele tivesse oportunidade, não sei se vocês já viram, ele coloca a cabeça no altar e ele fala, se eu tivesse oportunidade de fazer diferente. Olha isso. Quando você escuta aquilo, dá um temor, dá um tremor. Então, com essa palavra aqui, com essa frase desses demônios se pronunciando, eu tenho isso como uma pregação que me dá temor e tremor. O diabo não está querendo que eu tenha temor e tremor, mas eu tenho, porque as coisas ruins que acontecem também nos ensinam. Ou você aprende só com pessoas que são abençoadas, você não aprende com aqueles que caem? Com aquelas pessoas que naufragam na fé? Eu aprendo mais com esses exemplos, às vezes até do que com um bom exemplo, né? E nesse versículo aqui, eu não vou falar, mas eu devo ter feito aqui uns 25 pontos. Eu não vou falar todos eles, porque isso aqui é tudo muito forte. Depois vocês façam esse exercício, né? A magia, o exorcismo funciona só por repetição? Eu coloquei aqui, né? É só você simplesmente chegar numa reunião vou mandar os demônios embora e vou usar o nome de Jesus? Não, não é assim. Não funciona dessa forma. Não é só o nome de Jesus e pronto, e basta, como muita gente pensa. Aqueles homens não tinham direito. Será que é preciso os demônios aparecerem e envergonharem as pessoas para que elas assumam a sua condição espiritual? Será que é preciso levar um dedo na cara do para entender que você não está sendo correta e sincera diante de Deus? Aqui foi o caso. Mas aqueles homens, a gente até, de certa forma, entende, porque eles não conheciam a palavra, né? Bom, eram levitas, até conheciam, né? Mas e o que acontece no nosso meio muitas vezes? Que as pessoas estão exaustivamente recebendo a palavra, o ensinamento, ouvindo sobre o temor, e mesmo assim elas insistem em fazer a obra da forma errada. Será que é preciso o diabo parar? Será que é preciso acontecer alguma coisa, ser envergonhada? Será que é preciso perder? O que é preciso para haver o arrependimento e o conserto, né? Quem pode enfrentar o diabo? Porque nós estamos falando do pior ser que existe no universo. Nós não estamos falando de uma pessoa má, um outro ser humano, porque nós conhecemos maldade de referência de um outro ser humano. Você conhece, aquela pessoa é má. Por exemplo, você escuta na televisão um pedófilo, um assassino, alguém que mata os pais. Você fala, meu Deus, se eu me encontrasse com uma pessoa dessa, não é? Não tem gente que você fala assim, já pensou se um dia eu cruzar com uma pessoa dessa? Um psicopata, um assassino em série. É uma pessoa má.
Gente, a maldade de Satanás não se compara à maldade de uma pessoa. Então, como é que nós temos condições de enfrentar demônios cara a cara, expulsar demônios? Por nós mesmos, com a vida errada. Sendo insinceros, como é que uma pessoa pode achar que tem condição de olhar na cara do diabo, nos olhos de Satanás e tentar expulsá-lo? É muita insensatez, é muita tolice, é burrice demais. Tem um episódio que eu me lembrei aqui, que os discípulos, não tiveram autoridade para expulsar os demônios de um rapaz, está lá em Mateus 17, lembra? O pai vai reclamar com o Senhor Jesus: Senhor, eu levei o meu filho, ele tem ataques, né? E eu levei o meu filho para os seus discípulos expulsarem os demônios dele, mas eles não conseguiram. E o Senhor Jesus fala assim, eu coloquei esse versículo aqui, né? E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Gente, esse geração incrédula e perversa aqui eram os discípulos. Até quando que eu vou ter que sofrer com gente assim? Ninguém faz, né? Uma música falando, né? Ó, geração incrédula e perversa. Ninguém anda com uma camiseta assim, eu sou uma geração incrédula e perversa. Não. Né? As pessoas escolhem coisas amenas, bonitas, né? Mas isso aqui é muito importante saber. Porque muitas vezes nós estamos a trabalhar na obra de Deus e as pessoas não estão tendo as suas necessidades atendidas, porque nós estamos a agir de um modo perverso. Não estamos sendo sinceros diante de Deus. E aí as pessoas passam por nós e continuam com a mesma vida, com os mesmos sofrimentos. Quantas vezes que nós anunciamos na televisão, no rádio, venham. Você pode vir à igreja porque a sua vida vai mudar, porque você vai ser curado, você vai receber uma transformação de vida, você vai ter paz, você vai ser livre do seu sofrimento. Mas aquelas pessoas chegam à igreja e encontram a geração incrédula e perversa pela frente. É a mesma coisa de você fazer uma propaganda. Você assiste na televisão uma propaganda, venha nessa padaria, porque aqui tem o melhor pão da cidade. O que você faz? Você vai na padaria, quando você chega na padaria, você quer encontrar o quê? O pão que foi prometido. E aí você chega lá, não tem pão, coisa nenhuma. Está lá a montra todinha vazia, o forno desligado, não tem padeiro, coisa nenhuma. Aí você pensa, poxa, eu atravessei a cidade para vir aqui comprar o melhor pão do mundo. Mas será que isso também não tem acontecido quando as pessoas chegam à igreja? Elas trazem os seus sofrimentos, as suas dores, elas escutam que ali ela vai encontrar a solução. Ela encontra mesmo? Ou ela encontra como esse homem, no final de tudo, ela está como esse homem, olha, está aqui o meu filho, chegou doente, continua doente, não aconteceu nada na vida dele. Há muitos anos eu penso nessa palavra e eu tenho muito temor, porque às vezes a gente pensa que Jesus está falando com o demônio, né? Esse perverso aqui é o diabo. Não, esse perverso aqui são aqueles que não creem de verdade, né? Quem tem um relacionamento correto com Deus não precisa temer. Se você é sincero, se você é verdadeiro, se você tem vida com Deus, você não precisa ter medo do diabo. Não precisa, você pode enfrentá-lo realmente de peito aberto, você pode olhar nos olhos dele, nos olhos de uma pessoa manifestada. Você pode partir para cima. Mas e os que não são sinceros? E os que não têm vida com Deus? Esses têm que ter medo. Eles têm que temer. Se eles devem, eles têm que temer. Porque eles não estão brincando com coisa pequena, não. Né? Vamos ver o 16, para a gente entender? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles,
pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Uau! Hã? Eles eram 7 homens, não é? A gente não leu? 7 homens. E aí, aqui fala que era um espírito maligno no homem que estava manifestado. Mas um foi capaz de partir para cima, de saltar, imagina, um em cima de 7. Só mesmo endemoniado, né? Ele se apoderou daqueles rapazes e pôde mais do que eles, porque, claro, se uma pessoa não está andando na verdade, se uma pessoa tem mau caráter e está no nosso meio, se ela está em pecado, está no nosso meio, tentando fazer a obra de Deus, se ela é fingida e está no nosso meio, é claro que o diabo pode mais do que ela, é óbvio, não é? Quando fala aqui, ó, e aqui esse homem possesso pôde mais do que aqueles 7 homens. Nós precisamos pensar nisso, porque está em risco a nossa alma, o nosso casamento, a nossa família, as pessoas que nós amamos, porque o diabo joga sujo, ele vai para cima de coisas que são importantes para nós. Cuidado, né? E para mostrar que a investida do diabo, que a surra que ele deu foi tão grande que ele deixou esses homens nus e feridos. Imagina isso. Não teve ninguém que pudesse livrá-los. Porque a gente está falando de um mundo espiritual. E o que aconteceu no final? Eles saíram fugidos, eles tiveram que ir para casa, né? E o 17 fala, e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha o que aconteceu. Eu falo que Deus não desperdiça acontecimento nenhum, Ele não desperdiça feridas, Ele usa tudo para a sua glória. Tudo! Ele usa até o diabo para a sua glória. Porque aqui, o acontecimento aqui, a ênfase está no que o diabo fez com aqueles homens, não é? É um acontecimento de algo diabólico, não é? Não é diabólico? Mas até o diabo é um cãozinho na coleira de Deus. E Deus usa o que ele faz, e tudo que ele faz se torna um tiro no seu próprio pé. Porque o nome de Jesus foi engrandecido. Eles deram uma surra no 7, eles feriram aqueles homens, mas a população, ao tomar conhecimento daquilo, teve ali uma plateia que assistiu e outros que, porque o assunto correu, né? E outros que tomaram conhecimento. E os habitantes de Éfeso, ao saberem daquilo, tiveram temor, tanto os judeus como os gregos, ou seja, todas as pessoas que moravam ali. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Então, quem crê aqui, nós estamos diante daqueles que já tinham crido anteriormente e daqueles que passaram a crer com esse acontecimento. E a fé, o temor que nasce quando uma pessoa crê, de verdade, há dentro dela essa característica, ela teme. Então ela quer consertar a sua vida, ela não quer dever nada para o diabo, ela não quer deixar uma unhazinha com ele. Porque ela crê, a sua vida é transparente. Aqui está falando, olha, dos que creram, né? E muitos dos que tinham crido, vinham confessando e publicando os seus atos maus, os seus feitos aqui, eles confessaram os seus pecados. Eles viram a seriedade que é do mundo espiritual. Eles perceberam, não, nós não podemos ficar aqui em cima do muro mentindo. Porque quando nós mentimos, nós não estamos enganando o homem. Nós não estamos enganando Paulo ou nenhum discípulo. Nós estamos sendo prisioneiros de Satanás e nós não queremos ter nada com o diabo. Então eles confessaram, olha só, confessando e revelando, publicando aqui, revelando todas as coisas ruins que eles faziam. Imagina que temor. Então os demônios também pregam. Quando o diabo fala alguma coisa
no meio da reunião ali, é claro que a gente não vai dar o microfone e o altar para que o diabo só fale, mas quando tem uma oportunidade e ele fala alguma coisa, há temor na vida das pessoas, se provoca, se suscita temor, sim. Aí você pode falar, mas nem todos tomam atitudes por temor, tem os que tomam atitude por medo. Bom, se é medo, se é temor, alguma coisa acontece ali, né? Aqui o que aconteceu foi muito positivo, porque as pessoas de repente estavam ali lentas na fé, bebezinhos na fé. Paulo devia estar pregando, arrependam-se dos seus pecados, abandone o pecado, a vida errada, abandone as orgias, abandone o templo de Diana, abandone a prostituição. E de repente eles aceitavam, mas estavam lentos ainda, os bebezinhos na fé. Quando eles viram aquele acontecimento, eles foram rapidinho, a gente tem que se consertar, né? Nós não podemos ficar aqui assim. Então o diabo o que ele fez acabou por contribuir e acelerar a pregação de Paulo, né? Houve um arrependimento nos novos convertidos e naqueles que já estavam convertidos, que já tinham crido há algum tempo, houve um reavivamento. Eles começaram a temer ainda mais. Porque mesmo depois que a gente se converte, nós precisamos passar por esses avivamentos assim, por essas coisas que nos sacodem. Você não pode ficar com a vida assim normal. É como uma árvore, todo ano ela dá fruto e todo ano ela é sacudida. E o Senhor Jesus disse que tem que podar lá a videira para que no ano seguinte ela dê mais frutos. Então Deus permite que a gente seja assim, sacudido, sabe? Porque nós precisamos desses movimentos da fé. A vida não pode ser uma contínua o tempo todo, tá tudo do mesmo jeito, não. Se a gente não for sacudido, nós nos acomodamos na fé, nós achamos que tudo está muito bem, que os nossos frutos estão ótimos. Às vezes a gente tá colocando um ovinho de codorna, sabe? E acha, a codorna quando bota um ovinho, ela canta e a pessoa vai olhar, tá aquela barulheira, né? E é só um ovinho, desse tamanico, né? Então, e às vezes a gente está satisfeito com o nosso ovinho de codorna, quando na verdade eu tinha que estar dando um ovo de avestruz. E tudo que está escondido no mundo das trevas tem que ser exposto. Tem que ser exposto. Não é porque nós queremos saber da vida das pessoas, não. Aqui, quando eles chegam, essas pessoas começam a falar dos seus pecados, das suas atitudes erradas, não é porque o Paulo queria saber, quem aqui está prostituindo, o que você fez ontem, o que você fez na semana passada, com quem você saiu, o que você falou. Não. Por exemplo, se você pecou, não muda nada para mim saber do seu pecado. Eu não quero saber da sua vida, mas muda tudo para você a confissão desse pecado. Porque enquanto você não confessa, você não é uma pessoa livre. Você é refém do diabo, você está na mão dele. Ele se assenhora da pessoa que guarda os seus segredos, os seus pecados não confessados. Nós temos muita gente que precisa ser tratada, que precisa de ajuda, mas ela renuncia o processo. Ela quer lidar com o seu pecado só na esfera ela e Deus. Ela não quer confessar. E quem faz a obra de Deus, se você está dentro da obra de Deus, quando você peca contra a obra de Deus. Você deve uma confissão para as autoridades que fazem ali a obra de Deus. E o Espírito Santo respeita a hierarquia. A hierarquia foi constituída por ele. Então você pode pedir perdão a Deus o tanto que for. Se você pecou contra o seu marido, se você pecou contra uma companheira de obra, se você pecou contra o pastor, contra o regional, contra o bispo, contra as pessoas que confiaram em você para fazer aquela obra, e você não confessa, você vai continuar sendo um escravo do diabo. Ele tem autoridade sobre a sua vida.
A confissão, gente, é bíblica. O Senhor Jesus disse, se você tem uma oferta e está indo na direção do altar para levar aquela oferta, mas tem alguma coisa para resolver que não foi resolvida, não leve, não coloque a sua oferta no altar. Vai e vai resolver a sua questão. Volta e vai resolver o seu problema. Então não pense que você, não, eu cometi esse ato aqui, esse pecado, mas eu vou resolver. Eu e Deus não vou falar com ninguém. Não vou falar com meu marido, não vou falar com a igreja, não vou falar com... Não, só eu e Deus. Você pode jejuar, você pode fazer campanha de Israel, você pode fazer qualquer coisa. O peso, a culpa vai estar sempre sobre os seus ombros. Quando você confessa, você se torna livre, sai o peso e você tem chance de ser curada no seu interior, de ser de verdade perdoada. Enquanto não há confissão, é uma maquiagem, uma camuflagem que você faz. E você nunca vai correr como as outras pessoas correm na obra de Deus. Você nunca vai conseguir dar os frutos que as outras pessoas dão. Tudo para você vai ser forçado, vai custar muito. Você pode até fazer, mas vai custar muito para fazer. Vai ser sofrido, se você quiser continuar assim, né? O 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na praça de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então era a hora de abrir mão da magia. Imagina, esses livros aqui eram papiros, muitas vezes, né? A forma de se escrever era em couro, em papiros, então era tudo muito caro. Mas para se adequar agora a essa nova vida, eles abraçaram o Evangelho, eles abraçaram Jesus. Não dá para andar com Jesus carregando os livros, por mais caro que os ídolos fossem, as peças aqui de magia, eles tinham que abrir mão daquilo. Talvez você já passou por essa situação de orientar uma pessoa. Me lembro de uma vez, recebeu uma senhora na igreja, ela falou, olha, foi lá em Brasília isso, ela falou, senhora, eu tenho muitos objetos de arte, mas que são ídolos. Eu gosto da arte sacra, mas são todos ídolos, só que eles são caros. Eu gastei muito dinheiro, mas eram ídolos. E aí? Porque é o sacrifício. Aqui fala exatamente isso. Era algo valioso. Aquelas pessoas podiam pensar assim, não, mas deixa eu vender então. Eu não quero mais esse livro de magia, mas ele é caro. Eu vou vender para alguém, né? Assim eu não tomo prejuízo. É hora de fazer o sacrifício. Quando você está convertido, você mostra esse arrependimento, essa conversão com o que você é capaz de sacrificar. Às vezes uma celebridade se converte e ela quer continuar ganhando dinheiro com o que ela fazia antes. Ela fazia funk. Não, eu quero continuar, eu me converti, agora eu sou de Jesus, mas eu não posso perder minha fonte de renda, mas olha o que ela fazia. Você vê a conversão quando ela fala, não, agora eu não vou fazer mais isso. Isso aqui é incompatível com o reino de Deus. Eu abro mão disso. Eu abro mão desse dinheiro. Né? Então, quando fala 50.000 peças de prata aqui, correspondia a muito dinheiro. Então, nós temos que queimar aquilo que nos serve para o reino de Deus. Não é passar para uma outra pessoa. Eu me lembro da minha mãe, quando eu falei para minha mãe, né, que aqueles quadros que ela tinha na parede, mamãe, isso aqui não é de Deus. Eram os quadros, ela tinha, não era nem que era valioso assim, mas ela tinha afeto. E ela, minha filha, então vou dar para sua avó. Falei, não, a senhora não pode dar para a vozinha. A senhora vai ter que destruir isso aqui. Tem coisas que precisam ser queimadas, destruídas, a senhora não pode passar para ninguém. Então nós precisamos ter esse senso do que deve ser queimado e do que deve ser preservado. O que na nossa vida tem que ser queimado? Porque em todo tempo nós temos algo para abrir mão. Coisas que têm que ser queimadas. Olha para a sua vida hoje e veja
O que você tem que jogar no fogo, destruir, queimar, abrir mão, né? E o 20 fala: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, prevalecia. Claro, a palavra de Deus nunca vai estar presa a nada. A palavra de Deus vai sempre crescer, né? E prevalecer, a despeito de todas as perseguições, a despeito de todas as pessoas que tentam impedir. Ele está numa cidade, que Éfeso aqui, é uma cidade cheia de gente que aprisionava o povo, naqueles costumes, naquela idolatria. Mas mesmo no lugar, num curral religioso, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Então vou terminar aqui, tá bom? Deus abençoe a todos.